gosto nem de olhar quadros, porque eu quero arrumar. E se eu vou fazer os outros, fica muito chato. Eu tenho toque. Mas é, sei lá, senso de retidão. A gente olha e quer... Olá, gente, muito bom dia. Eu sou Inara Mel e é com muito prazer que estreio aqui hoje na Rádio Acapesp o programa Porta-Voz. Eu, como diretora de comunicação aqui da Rádio Acapesp, é sempre uma felicidade por poder estar trazendo temas importantes e programa tão importante para toda a comunidade. E hoje eu tenho um entrevistado muito especial que vai estar conosco falando sobre um assunto importantíssimo, que é ele, o Gilberto Cândido. Muito bom dia, Gilberto. Bom dia, Inara. Bom dia, audiência. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço o espaço, a oportunidade de estar levando esse tema tão importante aí para as pessoas e espero que a gente possa trazer bastante esclarecimento aí para quem estiver assistindo. É isso aí. O programa de hoje vai falar sobre a síndrome de Leigh, também conhecida como encefalopatia necrosante subaguda. É uma desordem neurometabólgica rara que afeta principalmente o sistema nervoso central. A gente vai falar desse assunto e eu tenho certeza que você, quando ouviu o nome, síndrome de Leigh, ficou aí pensando, como será esse tipo de doença rara? E esse é o bate-papo que nós estaremos fazendo hoje aqui com o Gilberto, que é pai de uma menina que é portadora da síndrome de Leigh. Mas, Gilberto, enquanto as pessoas vão entrando aí para participar do programa aqui conosco, né, esse bate-papo super importante, a gente vai pedir para você compartilhar a live aí da Acapesp, que vai estar disponível ao vivo na Acapesp, Rádio Acapesp, e também pelo YouTube. E você pode mandar o link também para as pessoas que estão nos acompanhando agora, assim como o Gilberto também vai mandar o link. Eu vou mandar o link aqui para o pessoal acompanhar. Você que está já acompanhando conosco, você que ainda, com certeza, vai passar para os amigos acompanharem esse tema que é de grande importância aí para todos nós. Gilberto, já para começar, vamos já falar para as pessoas o que significa, que tipo de doença é essa tão rara chamada síndrome de Leigh. Muito bem. A síndrome de Leigh foi descoberta pelo médico Dennis Leigh, ele é um neurologista britânico, em 1951. Ele percebeu que havia sintomas muito parecidos em o que nós chamamos de encefalopatias, né? São doenças do sistema nervoso central, que é o cérebro. E ele foi catalogando esses casos e começou a propor estudos, né? Porque eles não tinham ainda a clareza de saber qual era a origem daquela neuropatia. Sim. Começaram a realizar os estudos aí acerca dessas características. E conforme os estudos foram avançando, eles chegaram à conclusão de que aquela neuropatia, aquela doença do cérebro, não se originava especificamente por um problema no cérebro, e sim era um problema de ordem metabólica, que causava degeneração em células do cérebro. E chegaram aí, depois de uns 12 anos de estudo, a fonte dessa doença, que é a origem genética e a causa que essa origem, essa mutação genética causa no sistema metabólico da gente, né? Então, como é que funciona essa doença? Ela é uma doença que causa nas pessoas uma desordem metabólica na metabolização da energia. O corpo da gente é uma usina bioquímica. Quando alguma coisa vai errado no corpo, afeta outras coisas. Em algumas doenças, a gente tem aquela coisa que afeta pontualmente aquele órgão, aquele sistema do corpo. E em algumas outras doenças, a gente tem doenças que afetam múltiplas coisas, que é o caso da síndrome de Leigh. Né? Então, o que faz com que a pessoa tenha a deficiência são as comorbidades causadas por essa desordem metabólica. Tá? Então, a síndrome ela foi descoberta com estudos muito demorados por conta da raridade. Então, tem-se que hoje
para uma doença ser considerada aqui no Brasil como rara, isso foi um consenso internacional também, mas adotado aqui no Brasil, ela tem que ser um caso para cada 65 mil pessoas. Caramba! A síndrome de Lee ocorre em um caso a cada 40 mil pessoas. Gente, é muito mais além do que a gente pensa. Vai compartilhando essa live, que é super importante. Compartilhe para as pessoas terem conhecimento. E você vai conhecer a história mais profunda aqui. Lembrando que essa é uma grande abordagem para pais, cuidadores, profissionais de saúde. Então, não deixe de enviar aí essa live para as pessoas saberem deste assunto. Exatamente. É muito importante, porque hoje os estudos caminham no rumo da prevenção e a cura ainda é uma coisa que está sendo cogitada pelas técnicas que estão sendo ainda desenvolvidas. Mas à medida que você tem a informação e consegue promover a prevenção, como prevenir, né? Não dá para prevenir uma mutação genética, mas você pode ter a consciência de que uma vez ela existindo em você, você pode evitar de transmitir essa mutação genética para um filho. E existem ainda projetos, né, no Congresso Nacional, tramitando, para englobar exames específicos que ainda não são englobados ali naquele famoso exame do pezinho, né, o teste do pezinho. Ainda não existem exames que detectem as síndromes como síndrome de Lee, né? Então, existe aí todo um trabalho... Quer dizer que não tem... Gente, não detecta. Então é muito mais difícil do que a gente pensa. Muito mais difícil. Para você saber se você é portadora de uma mutação genética dessa, só para você ter ideia. Sim. A última vez que eu vi o preço do exame, que chama Exoma, ele oscilava aí na ordem de 19 mil. Então, realmente um valor assim que não é acessível a muitas pessoas, infelizmente. Isso tem que ser trabalhado pelo governo, pelas autoridades, para que a gente torne exames desse tipo mais acessíveis. Então, o Brasil tem que investir mais em pesquisa e tecnologia, para que esse tipo de exame não tenha um valor tão alto. Ele é caro assim porque ele é feito no exterior. E poucos laboratórios têm a tecnologia para fazer aqui no Brasil. Então, a gente tem essa deficiência. Precisa melhorar nesse sentido, para que a gente... quando vá fazer, se preparar para ter um filho, constituir família, você evitar que um filho seu, uma criança, herde essa característica Sim. genética que num indivíduo não se manifesta, mas no outro pode se manifestar. Então, a transmissão dessa carga genética, dessa informação genética, ela pode ser feita de duas formas, pelo DNA do núcleo e pelo DNA mitocondrial. O que é DNA mitocondrial? Já ia fazer essa pergunta. Vamos lá. Dentro das células do corpo da gente, nosso corpo é formado de bilhões de células, trilhões de células. É a menor partezinha do nosso corpo divisível. Se você dividir o corpo humano em partes menores, assim como a matéria como um todo é o átomo, no ser humano, a parte viva menor que se tem é a célula. Dentro da célula, a gente tem vários componentes. Tem o núcleo, e tem várias outras pecinhas, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, que cada uma desempenha um papel importante ali na célula. Uma dessas pecinhas é a mitocôndria. Então, as mitocôndrias, tem várias mitocôndrias, inclusive, na célula, que fazem o trabalho de pegar os nutrientes do que a gente come e separar o que vai gerar a energia para as células continuarem vivas. Quando falta essa energia, as células trabalham ou de uma maneira muito difícil, muito deficiente, né? Elas trabalham sob estresse oxidativo, ou elas morrem. Então, elas se degeneram e param de funcionar. É o que acontece com as células do sistema nervoso central. Por isso que as pessoas ficam deficientes. Sim. Falta energia para as células desempenhar as funções dela e ela não desempenha. Então, ela causa outros efeitos. Então, em áreas do cérebro, por exemplo, na mielina, que é a substância branca do cérebro, ela dificulta tanto as sinapses por conta da dificuldade de produção de neurotransmissores, ela afeta os neurotransmissores, e ela também degrada a substância branca do cérebro, que tem um papel importantíssimo
na produção e na manutenção dos neurônios. E aí a pessoa vai tendo atrasos cognitivos, a pessoa vai tendo outras áreas do cérebro afetadas. Sim. Então, é muito sério, é muito sério. A pessoa precisa ter um meio de evitar que isso aconteça. Ninguém quer ter um filho, uma filha com um problema desse. Né? Quantos anos tem a sua filha? A minha tem 23 hoje. Graças a Deus, ela está tendo uma resposta boa à doença. Então, o que eu chamo de boa, a degeneração está sendo muito lenta, no caso dela. Então, um quadro geral de saúde, ela até está bem. Mas ela já não consegue falar direito, ela já está apresentando. Mas ela conseguia falar, e isso foi... Ela não chegou a falar. Sim. Mas ela articulava, ela balbuciava algumas coisas que a gente conseguia decifrar. Entendi. De uns 3 anos para cá, ela já perdeu, ela já está com muita dificuldade mesmo. Movimentos, então ela tinha uma mobilidade maior nas 2 mãozinhas, já perdeu da esquerda, a direita está perdendo. A gente vê um atraso cognitivo sendo, né, mais severo ao longo do tempo. Então, é uma missão, né? Não é fácil, não né? Não é fácil. A gente tem que ter muita perseverança, muito amor para cuidar, né? É extremamente alegre, ela vive sorridente, mas a gente sabe que a missão dela aqui não é fácil. E a gente está aqui lutando para quê? Para que não seja em vão essa missão. A missão dela e da família, e você está fazendo o correto, que é não deixar que essa missão seja em vão, como espalhando esse assunto para que as pessoas possam ter conhecimento, é muito importante. E eu falo principalmente os profissionais de saúde, né, cuidadores, os pais, as pessoas precisam entenderem sobre esse assunto, que é novo, né, para muita gente. Eu, por exemplo, eu mesma nunca tinha ouvido falar sobre síndrome de Leigh. Um dos pontos cruciais dessa minha luta é justamente isso. Imagine que você tem uma doença que você nunca ouviu falar, que inúmeros profissionais de saúde nunca ouviram falar, mas que foi descoberta na década de 50. Então, é uma descoberta de 70 anos. Caramba. Que não chega às pessoas. Por que não chega às pessoas? Não foi de ontem, gente. São 70 anos. 70 anos. Então, ao longo desses 70 anos, inúmeras curas de inúmeras outras doenças já se tornaram uma realidade. O próprio câncer, que era sinônimo de condenação, hoje já tem tratamentos extremamente eficientes. Quantos artistas a gente vê aí que tiveram câncer e estão aí trabalhando, se curaram, né? Lógico, tem que haver um acompanhamento, pode haver uma recorrência, mas geralmente em escala muito menor. Isso traz uma expectativa de vida muito maior às pessoas. Mas por que há descobertas para um e não há descobertas para outro? Existe um fator muito importante, que é o fator... Que você, como vivendo toda a situação, tendo uma filha, vai falar agora para a gente. Isso, exatamente. Quando você tem, por exemplo, a síndrome de Down, que também é uma doença de ordem genética, mas que afeta um número maior de pessoas. Sim. Então, você tem um número maior de casos a serem estudados lá em todos os lugares do mundo. Né? E, em contrapartida, você tem poucos casos de síndromes como a síndrome de Leigh, e não é a única doença mitocondrial, gente. Tem síndrome de Leigh mitocondrial e tem outras doenças mitocondriais que são parecidas com a síndrome de Leigh, mas causam outras desordens metabólicas. Tá? Existe um pool de doenças aí mitocondriais que ainda estão sendo estudadas. Tá? E não há um tratamento definido, existem relatos de melhora com a aplicação de alguns tipos de enzimas, vitaminas, né? Mas ainda não criaram um tratamento que fale assim, olha, não, isso daqui vai bloquear o avanço da doença, olha, não, isso aqui vai reverter os prejuízos da doença. Não existe ainda. 70 anos. E um ponto que eu estava falando para a Inara, que eu acho que é muito importante salientar,
Hoje em dia, a tecnologia médica está muito avançada, a gente tem recursos que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, eram inimagináveis, imagina 70 anos atrás. Né? Então, hoje em dia há recursos, mas tem uma coisa que é muito importante, que é a vontade. Eu fiz uma pesquisa recente e eu descobri que a causa da síndrome de Lee é a mutação, né, dessas de sequências do genoma da mitocôndria, como a gente estava falando, que é uma organelazinha, uma pecinha que tem dentro da nossa célula, ela tem um DNAzinho só dela, com alguns grupos de genes que complementam o DNA do núcleo da célula, que é o principalzão lá, quando a gente fala, o DNA é o que traz todas as informações do corpo, sim, mas tem o DNA do núcleo da célula, que é esse que traz, que tem um sequenciamento genético imenso, e tem o DNA mitocondrial, que é um pedacinho de DNA que fica ali dentro da mitocôndria, com tarefas específicas para o nosso metabolismo. Essas mutações acontecem no DNA da mitocôndria e, às vezes, em parte do genoma do DNA nuclear, que é o que fica no núcleo da célula. Quando acontecem essas mutações e as desordens ocorrem, ninguém sabia como que se poderia fazer para você alterar aquele erro genético. Como que faz para arrumar? Bom, aí um dia, um cientista chamado Dr. Malone e mais uma outra equipe de outros cientistas fizeram um estudo para utilizar uma técnica chamada RNA mensageiro. O RNA é parte do DNA, é a molécula de ácido ribonucleico, enquanto que o DNA é o desoxirribonucleico. Então, um complementa o outro. O DNA forma partes, o RNA forma partes do DNA. E eles descobriram uma forma de pegar pedaços do RNA e trocar sequências. Existe essa possibilidade. Isso já é uma realidade, já foi usado em vacinas, como eu estava falando, de animais dos Estados Unidos. Uma vacina antirrábica foi criada com essa técnica e foi obtido sucesso nessa vacina. Foi o primeiro grande anúncio de sucesso nas revistas científicas, mas em animais. E eles estão fazendo estudos para ver se conseguem trazer essa mesma técnica para os seres humanos. Estão fazendo experimentos com ratinhos, com outros animais, a minhoca, que tem ali a mitocôndria parecida com a nossa, né? Então, estão fazendo esses experimentos com esses animais. Mas essa técnica, ela nasceu em 2002. Ela foi desenvolvida, ela nasceu em 2002, foi descoberta. Ela se desenvolveu em 2012, quando teve o primeiro anúncio de sucesso, 2012, a gente está em 2024, né? E ainda os estudos estão caminhando muito lentamente no sentido de uma descoberta para doenças raras mitocondriais. E na pandemia, a gente viu vacinas sendo criadas a toque de caixa, com a mesma técnica de RNA mensageiro, para fazer com que nas nossas células a gente faça a produção de proteína spike, que é o que causa as inflamações no caso do COVID-19. Esses avanços tão rápidos para a COVID-19 talvez tenham ocorrido por conta de uma propaganda massiva, o pânico das pessoas generalizado em relação aí à mortalidade da doença, né, tenha feito com que a mídia, com que as autoridades tenham corrido mais rápido para buscar isso daí, talvez com aquele medo, né, da antiga peste negra, aquelas outras pandemias que ceifaram aí milhares, milhões de vidas, tenha fomentado essa vontade, e que no caso das doenças raras, por serem mais espaçadas, né, não tenha tanta vontade assim. Mas olha que curioso, no Brasil, registrou-se algo em torno aí de 700 mil mortes, né, óbitos, por conta da Covid-19. Estima-se que síndromes raras acometam 13 milhões de pessoas. Caramba! 13 milhões, não são mil, não são Muita 700, coisa. 800 mil, são 13 milhões de pessoas.
Desses 13 milhões de pessoas, 85% é de origem genética. Sim. E as doenças genéticas, 95% não tem cura. Então, a gente está falando de algo em torno de 7, 8 milhões de pessoas que estão condenadas a óbito. Gente, 95% não ter cura, isso é muito terrível. E a gente passa a imaginar você como pai de uma pessoa portadora de uma doença dessa, rara, se tivesse uma divulgação maior, se tivesse um conhecimento maior, poderia buscar também a cura para essas doenças. Exatamente. E diminuir esse número de óbito, né? Exato. Aquele ditado que fala assim, né, que quem não é visto não é lembrado, é o mais aplicável nessa situação. Porque na pandemia a gente teve tanta repercussão e tanta ação. Justamente uma complementa a outra. O que você fala mais, o que é mais visto, é mais premente na mente das pessoas. Sim. Então, como a pandemia estava em evidência no mundo inteiro, todo mundo só falava de pandemia, né? Aquela coisa toda. O medo também, né? Traz essa reação das autoridades e até das pessoas da sociedade civil. Então, eu estou aqui com o papel de quê? De, obviamente, não causar o pânico em ninguém, mas levar o alerta de que é uma realidade que existe e que, embora seja rara, não está descartado para ninguém. Não. Né? Qualquer um pode ter um caso desse na família. Qualquer um pode portar uma alteração genética e não ter a manifestação da doença. Mas quando se combina com uma outra pessoa, né, um casal que vai constituir uma família, a combinação daquela genética pode desencadear a manifestação da doença no filhinho. Então, existe já uma técnica que foi desenvolvida na China, ela foi divulgada acho que final de 2022, onde eles conseguiram isolar as mitocôndrias saudáveis, fazer alteração celular no embrião, para que esse embrião não leve a carga genética mitocondrial da mãe, e sim de um doador. Então, quer dizer, só o DNA nuclear não era alterado, então, quer dizer, as características da criança como um todo vão ser dos pais, mas o DNA mitocondrial conseguiu ser alterado. Então, eles conseguiram evitar que aquela criança nascesse com a mutação genética que desencadearia Gente, olha que a síndrome de importante Leigh. isso que você falou. Isso. Olha a importância teve disso. Uma divulgação. Eu julgo que pequeno, isso deveria ser amplamente divulgado. Então, Sim. Já existe técnica desenvolvida pelos chineses para evitar que o filho de um casal que carregue essa mutação genética seja transmitido para a criança. A criança vai nascer normal, mesmo que os pais tragam na sua constituição genética essa mutação. Então, nós temos que brigar para quê? Para que essa tecnologia chegue até nós. Para que essa informação sobre esse tipo de doença chegue até... Exatamente. Tenha um alcance maior. Tem um alcance maior. A gente pede para os veículos de imprensa, para os órgãos de saúde que trabalham na parte de comunicação, tragam à luz a esse tema. Porque não é porque são doenças raras, que são poucos casos, que as vidas são diferentes das outras. São 13 milhões, como bem você mencionou. São 13 milhões. E de 13 milhões, 95% não tem cura, gente. Gente, isso é muito triste, né? A gente fica pensando na família que pode agora estar assistindo, estar acompanhando, tem alguém com esse problema, muitos não têm nenhum tipo de recurso. Outras famílias que têm pouco esclarecimento, pode ter um tipo de criança com a doença dessa rara, mas não sabe como lidar, porque tem até a dificuldade de se descobrir esse tipo de doença na pessoa. Então, tem uma coisa que é importante a gente falar, por exemplo, a questão diagnóstica. Quando a Ana nasceu, aparentemente ela era normal, ela não tinha aparentemente nada, um bebê
bonitinha. Então, isso é muito importante se dizer, que não, a criança não já nasce mostrando, manifestando esse tipo de... A manifestação da síndrome, ela ocorre entre 9, 11 meses, até 2, 3 aninhos de idade. Ela pode demorar para ser notada pelos pais. Então, como que você percebe isso? Que é a pergunta que muitos pais fazem, né? Como é que o que vai evidenciar que tem? A síndrome de Lee, ela causa desordens metabólicas, mas que afetam o sistema neurológico central, que é o cérebro, que controla as outras coisas. Então, quando a criança chora muito, sem um motivo aparente, que ela é um bebê, ela não sabe falar, ela vai chorar. Então, investiguem. Eu achava que era cólica. Que é o que os pais costumam pensar, então dá um remedinho para cólica. Ah, está com prisão de ventre. Ah, ela está irritada. Então, sempre é bom ter um acompanhamento de um neurologista. A gente pensa assim, mas eu não sou hipocondríaco, como ficar procurando o médico por qualquer coisa? Gente, às vezes é um sinal. Então, todo sinal é válido. Os pais precisam observar a criança, olhar com um olhar clínico. Eu notava que a minha filha, ela sentava, não com o bumbum no chão, que nem as outras crianças sentam, ela ajoelhava em cima do pezinho. Eu botava ela sentadinha, ela mudava de posição, porque ela tinha dificuldade de brincar daquele jeito. E eu falava, mas por que ela tem esse comportamento? Eu notava que ela brincava sempre com uma mão apoiada aqui e ela manuseava as coisas com a outra. Eu falava, mas por que ela fica com a mãozinha aqui? Eu tirava a mão dela para ver, ela brincava um pouco, mas depois ela apoiava de novo. Isso já era um primeiro sinal. Isso com quantos anos? Com meses. Com meses. Com meses. 9, 8 meses, quando ela já estava mais equilibradinha. Quando ela, por exemplo, geralmente as crianças botam a mãozinha no berço, vira, ajoelha e levanta. Né? Ela não, ela engatinhava até a beirada do berço, segurava na grade, puxava, segurava no alto da grade, puxava, e ela se apoiava sempre com um dos braços. Sempre com o braço direito, que era o melhor. Então, tinha uma funcionalidade maior do lado direito do que do lado esquerdo. E isso me deixou muito, muito intrigado. E aí um dia eu fui a uma consulta, ela estava meio gripadinha, eu fui à consulta junto com a mãe dela no clínico. O clínico fez aquele atendimento espetacular, que é tira a roupa, pegou, botou o estetoscópio, olhou a linguinha, sentou na cadeira. E quando ele sentou, eu falei, doutor, olha, eu noto isso, aquilo. Enquanto eu falava, ele escrevia a prescrição do remédio, nada ele falou. A única coisa que ele falou para mim é, mãe, pode vestir a roupinha dela, dá isso aqui para ela. Então, cadê a escuta atenta do médico? Isso tá um corriqueiro, né? Infelizmente. E eu insisti, falei, doutor, o senhor me ouviu? Ele olhou para mim e falou, pai, o senhor está criando problema para sua filha. Cada criança tem um ritmo de desenvolvimento. Ela vai desenvolver. Eu falei assim, tudo bem, eu não discuti. Eu falei, tudo bem, mas eu vou pedir uma gentileza para o senhor escreva aí o que o senhor está me falando, esse seu parecer, e coloca o seu carimbo de CRM, porque já que o senhor tem plena convicção de que é fruto da minha imaginação, que eu estou criando problema para minha filha, prove com a sua competência clínica, escreva. Daqui a alguns anos, eu posso trazer essa sua prescrição para o senhor e a gente pode conversar com outros argumentos. Ele colocou. Ele não examinou, ele mal ouviu o que eu falei, e depois, com muita insistência, eu pedi para ele um encaminhamento para um outro médico, para um ortopedista que fosse, pelo menos para investigar por que motivo ela se sentava diferente, por que motivo ela manuseava as coisas só com uma mãozinha. Eu não sabia o que era.
Então, eu precisava de uma resposta. Com certeza. E você acha que o médico vai te dar essa resposta, mas às vezes a gente se engana, né? E aí, fomos até um ortopedista, o ortopedista olhou, falou, olha, não tem nada na parte óssea, vamos ao neurologista. Aí o ortopedista encaminhou para a neurologista. Aí o segundo problema, a neurologista botou ela na maca, perguntou algumas coisas, fez uma anamnese muito rasa, e só fazendo um exame tátil visual, ela pré-diagnosticou paralisia cerebral. Sem exame de imagem, sem exame de sangue, ela deduziu que fosse paralisia cerebral confiando na clínica dela. Então, gente, médicos não são deuses. Médicos são seres humanos e erram. Sim. E às vezes erram feio. É o que mais acontece, infelizmente. Infelizmente. Né? Qual é o meu conselho como pai agora, não como jornalista e escritor? Pesquisem, estudem. Hoje a informação está disponível para todos. É só você querer. Então, use a sua internet, use o seu celular para você cuidar do seu filho, cuidar do seu ente. Pode ser um sobrinho, pode ser um vizinho, mas use a sua capacidade de pesquisar e as ferramentas que a tecnologia nos deu para isso. Porque os médicos também erram. Eles são seres humanos, eles não têm nada além de um conhecimento um pouco mais aprimorado que qualquer outra pessoa. Além de ter um profissional, né, muito cuidadoso, e ter um profissional que está realmente pouco importando para averiguar profundamente a situação do paciente, que foi o que aconteceu no seu caso, né? Sem dúvida. Aí, com esse pré-diagnóstico de paralisia cerebral, o resultado foi o quê? Procuramos a ACD, que é a referência aqui no Brasil em tratamento para reabilitação. Por quê? O que é paralisia cerebral, para quem não sabe? Eu fiquei desesperado quando eu recebi esse diagnóstico. Imagino. Que você fala, bom, o cérebro controla tudo, parou o cérebro, parou tudo. Não é bem assim. Eles chamam de paralisia cerebral uma lesão que ocorre no cérebro por vários motivos, mas normalmente acontece no nascimento por uma falta de oxigenação em uma área do cérebro, e essa falta de oxigenação nessa área do cérebro causa uma lesão. E por conta dessa lesão, a criança passa a ter dificuldades neuromotoras, cognitivas, pode acontecer várias coisas. Mas o mais comum é a criança ter dificuldades motoras. Motoras, assim como a Luciana Paris, que tem esse tipo de paralisia cerebral, é uma escritora super conhecida, uma pessoa inteligentíssima, e só a questão motora mesmo que afetou. Exatamente. Então, é um motivo para a médica ter se confundido? Claro, mas ela estudou décadas, né, para isso. Sim. Ela atua no meio profissional, então a gente pressupõe que ela deva ter essa consciência de que, embora seja uma coisa que é muito aparente, as aparências às vezes enganam, né? Mas com o tempo a gente foi para a ACD fazer esse tratamento que seria para a paralisia cerebral, o tratamento de 3 anos que não resultou em nada para a Ana, né? Porque não era isso. Não era isso. E aí a própria equipe da ACD nos orientou a continuar as investigações. Demoramos 6 anos da vida para descobrir o diagnóstico correto. Esse diagnóstico foi alcançado aqui no Hospital das Clínicas, no Instituto da Criança, né, da Faculdade de Medicina da USP, através da equipe do Dr. Fernando Koch. É uma equipe que, para diagnóstico, é fantástica. Eles são, assim, mestres em síndromes raras. O aparato de exames... Ela foi usada para pesquisa, para descobrir isso. É praticamente isso, porque foram inúmeros exames. A Ana Luísa, acho que fez mais de 20 exames ao todo, entre exames de sangue, urina, visão, sono, cérebro, raio-x, ressonância, a tomografia, computador. Foram inúmeros. E aí ela tinha 6 anos. Não, fechou com 6 anos. Foram anos para isso, né? Em consultas de acompanhamento. Durou 6 anos para que possa... Para chegar. Então, a gente ia relatando qual era o quadro dela, como ela estava se comportando, e através dessas observações, os médicos falaram, bom, então vamos fazer tal exame para checar tal coisa.
Ela passou pela suspeita de mais outras 2 síndromes raras, mais agressivas ainda, mas graças a Deus fecharam na síndrome de Lee através da ressonância magnética, né? Então, como que chegaram nesse consenso? A síndrome de Lee, ela causa, numa área do cérebro chamada gânglio de base, lesões também. A tomografia, ela mostra muito claramente isso, enquanto que a tomografia já não consegue apontar com tanta precisão. Quando fez a tomografia, que chegou na área da tomografia dos gânglios de base e da mielina, eles falaram, opa, aí pediram mais 2 exames só para fechar o diagnóstico, mas fechou o diagnóstico por causa dessa ressonância mesmo. E olha que gozado, ela tinha feito ressonância há uns 2 anos antes. Imagina que ela fez tratamento na ACD dos primeiros meses ali, quando a gente teve o primeiro pré-diagnóstico errado de paralisia cerebral, isso foi entre 11 meses, ia fazer 1 aninho, até praticamente 3 anos na ACD tratando. Quando a ACD bateu o martelo e falou, não, isso não é paralisia cerebral, vamos investigar novamente. Ela começou novamente essa investigação através do Hospital das Clínicas, e a gente chegou no consenso aos 6 anos de idade. Então, gente, é muito tempo. Batalha, né? E você imagina... Vou mandar um abraço para a Claudinha, que está aqui acompanhando, está dando parabéns aqui pela pauta, né, de grande importância. A Keila também aqui acompanhando. A gente pede as pessoas para que compartilhem essa live para ajudar outras pessoas. É um assunto de extrema importância. Exatamente. E vamos dando continuidade aqui, o Gilberto falando para interromper a linha de raciocínio. Isso, legal. Então, imagina você perder 6 anos de um tratamento que poderia estar sendo feito de maneira mais eficaz, né? É óbvio que, embora não tenha cura, o que se aplica de medicação, enzima, fortalece as células e vai retardando a progressão da doença. Essa doença, gente, ela é progressiva, ela vai só piorando. Então, quanto mais cedo você detecta, e mais você vai aplicando ali, é um coquetel de enzimas e vitaminas que são essenciais para o metabolismo da célula, que na própria doença causa vamos dizer, uma transformação daquelas substâncias de modo deficitário. Então, quando você suplementa isso, você dá para a célula um pouco mais de força para ela ir desempenhando as funções dela, ainda que de uma maneira deficitária, mas você vai conseguindo aí suplementar o que falta para ela. Então, a criança vai tendo perdas mais lentas. Mas a Ana perdeu 6 anos disso, por conta de erros de diagnóstico. No Hospital das Clínicas, quando ela entrou, a gente apresentou as primeiras ressonâncias, primeiro foi tomografia, depois ressonância, e eles não conseguiram enxergar isso. Depois de 3 anos, olha como que a coisa é ruim, a doença já tinha avançado, e eles não tinham nos pedido esse exame. Foi intuição da mãe dela, falou assim, poxa, mas faz tempo, eles nunca mais pediram esses exames, né? A gente tinha convênio na época, fomos até um outro neurologista por fora, fizemos o pedido, explicamos, ele fez a solicitação médica do exame, fizemos o exame por conta própria, e na outra consulta de acompanhamento a gente levou, e quando eles se depararam com a outra tomografia, 2 anos e pouco para 3 anos depois, aí eles bateram o martelo para fechar o diagnóstico. Então, é muito importante essa atenção, esse olhar, porque, sim, temos que confiar nos médicos, óbvio, mas, volto a repetir, médicos são seres humanos iguaizinhos a nós. Quem convive com o filho da gente é a gente. Então, a gente que tem que chegar e falar assim, olha, doutor, eu preciso que o senhor também veja isso e aquilo. Às vezes, a gente precisa se impor, porque os médicos, eles têm aquela autoconfiança na clínica, no estudo científico, mas eles não são deuses, eles também erram, eles também se enganam. E a gente está aqui para quê? Para proteger, para defender o nosso filho. Então, a família que está vivendo o sofrimento e sabe onde o calo aperta e onde a dor é bem maior, né? Para um médico é um número,
para a gente, é a nossa vida, é um pedacinho do nosso coração. Então, a gente tem que defender. Se o necessário for você debater com o médico e você não tem conhecimento, procure outro médico, procure outra opinião. Porque, às vezes, várias opiniões, quando são confrontadas, uma, às vezes, contrapõe a outra. E com essa contraposição é que a ciência chega nos fatos. É o questionamento que faz com que a ciência avance. Então, é muito importante a gente sempre questionar, né? Olha, já faz tanto tempo que nós não fizemos tal exame. Por que a gente não fez esse exame? O senhor não acha que seria razoável fazermos esses exames com mais frequência? Assim como é muito importante o médico ouvir a família, ouvir quem está ali ao lado, né? Sim. Como você bem citou aqui, que né, você estava passando as informações do estado da sua filha, mas o médico estava pouco importando e já tinha dado o diagnóstico baseado no que ele estava achando ali naquele exato momento, sem fazer uma pesquisa profunda, sem investigar profundamente qual seria realmente esse problema. Então, é super importante passar realmente por vários médicos, né? Não, passou, levou seu filho, examinou, mas está com dúvida, gente, pode passar por outros. Isso. Que aí sim fez, porque você, além de estar vivendo toda essa dor, né, junto você, a família toda, e foi buscar muito mais além, né? Pela vivência, sentir dia a dia que a coisa poderia ser muito mais além do que parecia, não é isso? Sem dúvida. E o papel da família é crucial também para a vida daquela criatura que está enfrentando essa doença. Muito. A gente, como pai, como familiar, às vezes é um irmão, às vezes é um tio, a gente vê muito isso no meio médico, quando a gente começa a frequentar os hospitais, as tias, as avózinhas, que às vezes os pais não têm aquela força, né, aquele ânimo de cuidar, os avós vão e lutam por aquele netinho, por aquela netinha, né? E o empenho das pessoas é crucial, gente. Observação, às vezes uma tosse, às vezes um movimento diferente que a criança faz, é bom anotar, porque as consultas às vezes são demoradas, às vezes a gente esquece. Então, tem que falar, porque o médico não está na sua casa. O médico também tem essa deficiência, o médico tem essa dificuldade. Nem todo pai, toda mãe, todo familiar que cuida tem um olhar atento. O resumo desse cotidiano, as coisas pequenas que vão acontecendo, isso vai ser super importante para fazer esse laudo final. Sem verdade, então é de grande importância realmente. Então, a mensagem que a gente procura passar para as pessoas é: primeiro, atenção com as crianças, muita observação. A síndrome de Lee, ela não ocorre só em crianças também, ela tem casos tardios. Tem também. Tem casos tardios. Tem pessoas que descobrem que tem a síndrome de Lee já na idade adulta. Há pessoas que perguntam qual é a expectativa de vida, se é uma coisa que não tem cura. Sim. Essa doença, ela também tem essa dificuldade. Ela tem a sintomatologia diversificada, ela não é clássica, não é aquela coisa ali específica, porque como as sequências de genes mutantes são várias, são variadas, em cada caso você tem a manifestação mais pesada em um aspecto e outro. Então, eu conheço pessoas que têm mais de 40 anos que têm a síndrome de Lee, tem muita dificuldade de andar, de falar, mas conseguem fazer. E eu conheci crianças que já foram embora, com 5, 6 anos, porque em alguns casos ela gera crises convulsivas persistentes, tem que tratar com anticonvulsivo. Outro aspecto que é muito bom a gente levantar também, para quem já sabe da doença, para quem tem um filho, gente, a gente tem que martelar no Congresso Nacional pela viabilização do canabidiol. O canabidiol para crianças que têm aqueles episódios de convulsão recorrente, são convulsões que se repetem com muita frequência. Sim. Isso causa lesões maiores ainda no cérebro. E o canabidiol tem o poder de controlar essas crises convulsivas. Mas hoje, quem consegue comprar, compra importado. E é muito caro. Uma seringuinha, assim, chega a custar mais de R$200. Tem 10 ml. E às vezes tem que ministrar 3, 4 doses no dia. Então existe todo um entrave
por conta do meio de produção do canabidiol. O canabidiol, para quem não sabe, é o óleo da semente da cannabis sativa, que é a planta da maconha. Então, o Congresso tem um impasse, porque se você libera o cultivo da planta, você abre ali todo um caminho para o uso pernicioso, que é o uso entorpecente. Por outro lado, sem você cultivar a planta, você não consegue a semente, tá? Existe uma solução que, inclusive, uma senadora apresentou, de um estudo de uma outra planta da Amazônia que possui canabidiol e não tem o DHT, que é a substância psicotrópica, alucinógena da maconha. Mas ainda está sendo discutido, e a gente tem que martelar em cima disso. Exatamente. Crianças morrem e crianças ficam em estado vegetativo por conta dessas convulsões. Aí você tem uma ideia, né? Aqui nós estamos falando de um pai que convive diariamente com uma filha que tem um tipo de doença rara e que sabe da importância da cannabis nesse processo, né, com a filha, o quão importante tem sido e a dificuldade em muitas pessoas em ter pelo valor. O padre Chicão, né, que foi uma das pessoas que mais abordou esse tema e mais lutou para que famílias que tenham esse tipo de problema pudessem ter gratuitamente o óleo da cannabis, para elas poder viver melhor, gente. Simplesmente poder viver melhor. É um tratamento. E não é só convulsão. Não é só convulsão. Para aquela doença chamada se não me engano, é esclerose lateral amiotrófica. Aquela humorista, acho que é Cláudia Gimenez, ela teve essa doença, uma doença que também vai causando a deterioração do sistema nervoso central para a parte neuromotora. Ela teve uma melhora significativa com o canabidiol. Mas é importante a gente pensar assim, hoje, gente, já se sabe que não é só a cannabis sativa que possui o canabidiol. Existem outras plantas. Mas por que, imagina só, por que não se produz? Qual é o impasse? De um lado eu tenho a cannabis como droga, do outro lado eu tenho a cannabis como o fruto da produção de um medicamento. Então, vamos deixar essa discussão de lado e vamos falar assim, olha, agora eu tenho uma planta que não é maconha e que produz canabidiol. Olha que legal. E por que ninguém fala disso? Por quê? Porque os grandes laboratórios não deixam. Porque quando você encontra uma planta que ela é capaz de salvar vidas para os grandes laboratórios, eles visualizam isso como uma falência dos laboratórios. Então, para eles é muito mais viável as pessoas manterem aquele tipo de problema, aquela doença, e gastar com medicamento caro, que é o sustento, né, dos grandes laboratórios. Então, o padre Chicão abordava muito isso. A facilidade que nós temos em plantas medicinais é da natureza, gente. Exatamente. A natureza é para curar, a natureza cura. Mas existe aqui o empecilho de quem não quer essa cura fácil, porque entra aí o capitalismo. O capitalismo fala mais alto, vamos fazer com que o povo pobre deixe de comprar comida para comprar remédio, ao invés de ter como plantar medicamento, né? Porque já não pode usar no seu quintal. O impasse hoje já nem existe mais. O que falta agora? Falta uma investigação científica mais apurada para saber os meios de produção dessa outra planta. É uma planta que tem em abundância na Amazônia. Olha aí. Né? Acontece que anticonvulsivos no mercado e o próprio canabidiol no mercado, ele movimenta um valor financeiro muito interessante para a indústria farmacêutica. E se você produz de uma outra fonte que é mais abundante e mais acessível, eles deixam de lucrar. Então, gente, o que a gente pode dizer corram atrás desse assunto.
E nós estamos com 70 pessoas acompanhando ao vivo. Obrigada, gente. Pesquisem esse assunto e cobrem. Você que tem um filho, não precisa ser síndrome de Leigh, mas você que tem um filho com uma neuropatia, que sofre com convulsões, você cujos pais, aí o pai, a mãe, um parente querido, tem mal de Parkinson. O canabidiol é um remédio fantástico para Parkinson. Tem pessoas que não conseguiam ficar de pé por conta do Parkinson. E a partir do momento que começaram a usar canabidiol, elas melhoraram. Mas, gente, agora descobriram que canabidiol não precisa vir da maconha. Então, vamos correr atrás e vamos falar disso. Conversa com o seu vizinho e fala, olha, agora que legal, já descobriram que não precisa mais cultivar maconha para produzir canabidiol. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque você abandona toda aquela discussão antiga que criou o entrave para a produção de um medicamento fantástico. Então, acabou. Não precisa mais. Maconha, esquece. Maconha agora é só droga. Não precisa mais da maconha para produzir canabidiol. Existem outras plantas que produzem. E sem o DHT, que é o que causa a alucinação, no caso de quem usa maconha. Então, falem disso para as pessoas, porque quanto mais se fala, mais se lembra. E lembre-se, quem não é visto, não é lembrado. Exatamente. Quanto mais se fala, quanto mais se divulga o problema, mais chama-se atenção para a busca da cura. Exatamente. Né? Então, se não se fala, ela vai continuar sendo aquele tipo de doença que muitos vão sem saber, né? Muitos têm um problema, acabam perdendo a vida, uma família que não tem um certo conhecimento, que não faz como o Gilberto, que se tornou um grande... você foi buscar, né? Você ativista, foi né? Ativista voltado e estudioso. Sim. Dentro do assunto para buscar alternativa. É um pedido de socorro para quem tem ali do lado um familiar passando por um problema desse. É um pedido realmente de socorro, né, para as autoridades, para todo mundo. E a gente chama muita atenção sua, que está aí acompanhando, e pede, por favor, que divulgue essa live, divulgue esse assunto. E é importante que as universidades tenham esse tipo de palestra, as pessoas, os setores voltados à saúde, levem esse tipo de palestra para as escolas. Enfim, é importante que esse assunto ele seja muito mais abordado, ele seja muito mais divulgado, porque pode salvar vidas, pode, com a abrangência do assunto, pode começar a se fazer uma grande investigação para descobrir uma forma de viver muito melhor até e de salvar vidas, não é isso, Sim. Gilberto? O caso das doenças mitocondriais, as síndromes que são de origem genética, hoje ainda não se tem a cura, mas você pode melhorar a qualidade de vida drasticamente, porque realmente parando, é o que a doença faz, ela vai parando, a pessoa ela vai deixando de ter as condições de exercer as atividades que ela faz. Obviamente, em alguns casos a pessoa tem mais mobilidade, outras têm menos, mas a progressão da doença é fato, não tem como você parar isso. E mais cedo ou mais tarde, um indivíduo ou outro, ele vai parar definitivamente. Então, o que a gente faz? Enquanto não para, e até que se encontre a cura, a gente precisa martelar no assunto, porque se a gente não falar nisso, se a gente não compartilhar com amigos, se a gente não comentar essas coisas, os benefícios para a qualidade de vida não vêm, as melhorias nas técnicas diagnósticas não vêm, a conscientização dos médicos na escuta cuidadosa ali com o paciente não vem, a reação das autoridades em relação à aprovação de medicações e de meios de produção, tanto na área social, para amparo desses pais com baixa renda, né? Só para você ter ideia, uma cadeira de rodas adaptada, ela pode chegar a custar R$5.000, R$6.000, e tem famílias que não tem como fazer isso. Uma sonda, que à medida que a pessoa vai perdendo a capacidade de mastigar,
Se for uma sonda boa, que não é aquela que fica com aquela mangueira que pode enganchar nas coisas e tal, aquela sonda é usada em hospital e é aplicada pelo SUS. Mas é uma sonda que, por exemplo, se você fizer um movimento com aquilo, aquilo vai dentro do estômago e fica com uma mangueira para fora. Uma sonda boa que não tem aquela mangueira é mais de R$ 1.500. Ela tem que ser trocada a cada 6 meses. Então, é um custo que envolve cuidar de uma pessoa. Às vezes, o cuidador, por exemplo, existem avózinhas, às vezes a mãe, às vezes tem um menino que o pai é grandão, mas com 12 anos, 13 anos já é enorme, a mãe não tem capacidade para cuidar daquele menino. Ela vai precisar de um cuidador e vai pagar como? Se ela tem que cuidar daquele filho full time, como ela trabalha? Quais são as ações do poder público para amparar aquela mãe e falar assim, olha, mãe, você não pode trabalhar fora, mas a gente vai fazer assim, olha, a gente vai te dar uma qualificação, um apoio para você aprender a trabalhar dentro, para você aprender a trabalhar junto com o seu filho ali, cuidando dele. Existe? Não existe. Então, esse apelo que a gente traz, essas informações que a gente traz, são no sentido de alertar a população, no sentido de falar sobre, manter aceso o assunto para trazer mais benefício para essas pessoas que estão sofrendo desse mal, para essas famílias que convivem com esse sofrimento e têm que suprir a necessidade daquelas pessoas que estão ali pedindo aquela ajuda, né, que foram agraciadas por Deus com uma missão dura de cumprir, mas que lá na frente, do outro lado, vai ter o seu benefício, mas enquanto estão aqui na Terra, no meio de nós, aí nesse plano, a gente tem que dar essa assistência para essas pessoas, até para nosso crescimento pessoal também, né? Eu considero como um crescimento pessoal você amparar um doente com uma síndrome dessas, né? Seja filho, seja sobrinho, seja qualquer pessoa que for, qualquer ser humano, mas a gente precisa, justamente porque essas pessoas vieram com essa missão, fazer valer. Exatamente. Fazer com que as autoridades acordem e tragam uma forma de amparar as pessoas, né? A gente quer o quê? Que as pessoas tenham meios de cuidar dos seus filhos, que a ciência tenha meios de falar assim, olha, eu não tenho a cura, mas eu vou fazer com que os malefícios sejam menores, eu vou reduzir a carga de malefícios. E hoje, isso tá avançando em passinhos de formiga, e tem como você acelerar esse ritmo, né? E essa aceleração é no quê? Na repercussão. Na repercussão. Aproveitando que tem mais de 130 pessoas acompanhando a nossa live, por favor, gente, a gente está aqui, o Gilberto hoje está aqui na função de ser um porta-voz desse assunto que ele sente na pele de uma filha com 23 anos, que é portadora de síndrome de Lee. Você que está chegando agora, acompanhando, curioso para saber sobre a síndrome de Lee, você vai, com certeza, salvar essa live, vai divulgar esse assunto e você vai ajudar muito famílias que sofrem com esse tipo de problema. No caso, o Gilberto, que está aqui hoje, no pedido de socorro. No pedido de socorro para levar esse assunto para mais pessoas, para amenizar o sofrimento de famílias, amenizar o sofrimento da filha dele, que tem 23 anos com esse problema e que se não se fala nesse assunto. A gente vai aproveitar, chama a atenção das autoridades. A gente, que bom que nós temos aí muitos médicos envolvidos na política, né? A saúde, ela precisa realmente de olhares mais profundos. E é em olhares mais profundos que a gente chega até doenças raras, como a síndrome de Lee. Aproveito para dar um abraço para o doutor Fogagnoli, né? De Suzano, Carlos Fogagnoli, do Instituto Fogagnoli, que faz um trabalho muito bacana, voltado à saúde. Então, a gente pede mesmo aqui que a saúde, gente, tenha muito mais olhares profundos. A palavra é aprofundar em todos os tipos de problemas que venham trazer aí para a população. Então, você imagina o que é conviver há 23 anos com uma filha com um tipo de problema desse. Síndrome de Lee.
fácil não é de jeito nenhum. Com certeza. E o Gilberto, quando fala aqui, na expressão dele, a gente vê o desejo, e eu falo que a gente percebe de você um pedido de socorro mesmo, para a abrangência desse tema, para que as pessoas conheçam a síndrome de Lee, e para que chame a atenção das autoridades. Então, você aí que tem algum contato com a universidade, você que é um estudante na área da saúde, está acompanhando o nosso programa, você que está acompanhando o programa, conhece alguém na área da saúde, conhece grupos importantes, lideranças, vamos espalhar esse tema, vamos fazer com que ele tenha uma abrangência maior. E essa live está sendo aqui hoje, feita estreando o programa Porta-Voz, com um tema muito... Cheguei a arrepiar aqui agora, hein? Com um tema tão importante, com um pedido de socorro para vocês aí. Compartilhem essa live, por favor. Eu falo aqui em nome do Gilberto, por favor. Gilberto, que tem na família, que vive com esse problema aí há 23 anos, precisa alertar muitas outras famílias que têm crianças acabando de nascer, e precisa, muitas doenças, elas precisam ser mais investigadas. Você não pode correr o risco de você fazer como o Gilberto, que perdeu 6 anos até chegar à descoberta desse tipo de diagnóstico, para até chegar a esse diagnóstico de síndrome de Lee. Ele conseguiu só quando a filha dele teve 6 anos de idade. Então, é a abrangência que a gente pede desse tema. E eu estou aqui, embora estude o tema, né, com bastante afinco, para ter condições de levar essa palavra, mas eu faço parte de um grupo de pais só de crianças com síndrome de Lee no WhatsApp. A gente já tem quase 60 pessoas. Tem alguns que não são pais, são profissionais ali de saúde, que estão ali para pesquisar. Sim. E tal. Então, a gente vê que alguns profissionais de saúde têm esse desejo interior de conhecer a fundo, de saber, ele vai na veia, ele vai ali no pai, na família, ele pergunta, olha, mas e naquele aspecto, por que outras crianças aqui do grupo apresentaram assim, no seu caso apresentou assado, e os outros pais discutem isso, e aquele profissional, ele sai extremamente enriquecido, porque ele está bebendo na fonte, ele está olhando ali a clínica do dia a dia dos pais. Né? A gente tem uma das mães que tinha 2 filhas que nasceram com síndrome de Lee. Nossa. Olha essa dificuldade. E não são gêmeas, né? Não são gêmeas. Uma das 2 faleceu por erro de atendimento médico. Ela chegou com uma acidose no hospital. Acidose, para quem não sabe, é quando há excesso de acidez no sangue. Isso acontece porque quem tem síndrome de Lee, a célula trabalha em estresse oxidativo, a célula ela produz lactato, que é um ácido láctico que fica correndo nas células musculares. Sim. Quando você faz um esforço muito grande. Atletas têm muito disso, né? Então, algumas das coisas que eles tomam, que eles receitam para as crianças com síndrome de Lee, alguns atletas tomam também, justamente para aliviar a ação do lactato, que em grandes quantidades no sangue é nocivo. Então, num corpo saudável, cuja mitocôndria é normal, não tem mutação nenhuma, a produção de lactato é só durante o esforço físico excessivo, né, do atleta. No caso das pessoas com síndrome de Lee, a produção de lactato é normal, é como se aquilo tivesse que ser produzido sempre, Sim. porque as células estão trabalhando no extremo da capacidade delas, por elas serem deficitárias. Então, geralmente é muito comum a acidose em crianças com síndrome de Lee, que é o sangue muito acidificado. E o que se faz num caso desse? A primeira menção que o profissional de saúde tem é aplicar o bicarbonato. O bicarbonato, ele vai neutraliza aquilo, ele aumenta o pH, deixa o sangue um pouco mais alcalino. Mas dependendo da dose que você dá de bicarbonato, você prejudica também. E aquela criança, ela teve um choque anafilático, ela acabou falecendo. Por quê? Por falta de informação e preparo do profissional de saúde no atendimento desse tipo de síndrome. Eu tive uma experiência, eu sempre falo isso, também, uma outra circunstância, que ela estava com uma dorzinha na barriga, eu fui com a mãe dela até o hospital, era uma médica novinha,
a médica nos atendeu, a gente relatou o problema, a médica falou que precisaria de um exame de urina, prescreveu o exame, no próprio hospital tinha laboratório, então a gente foi fazer a coleta para mandar para análise e esperou o resultado. Em nenhum momento do atendimento, até que eu falasse, a médica perguntou por que motivo a minha filha estava numa cadeira de rodas. Ela atendeu sem saber o que fazia daquela criatura ali uma cadeirante. E ela prescreveu um remédio que tem substâncias que são nocivas para as mitocôndrias. Está entendendo, gente, a gravidade disso tudo aí, da falta de informação disso tudo, principalmente para os profissionais de saúde, principalmente, então, você está entendendo a gravidade, a importância dessas doenças raras terem mais abrangência, que as pessoas conheçam mais. A postura da gente é muito importante, porque eu fiquei calado, observando o comportamento da médica, e quando ela prescreveu a medicação, que ela me deu a prescrição, aí eu alertei, eu falei, doutora, a senhora não teria curiosidade de saber por que a minha filha está numa cadeira de rodas? Ela olhou em sobressalto para mim e falou, mas por quê? Então, só naquele momento, depois dela já ter feito todo o procedimento clínico, que ela veio perguntar por quê, e se o procedimento clínico que ela fez for inadequado para a condição da minha filha, ela tinha que ter feito isso antes. Então, é um despreparo do médico, ele precisa ser mais bem treinado, mais bem preparado para casos atípicos, assim. Os médicos estão preparados para o típico. O atípico fica esquecido. Sim. E a gente, como pai, a gente, como cuidador, tem que cobrar, porque se a gente não cobrar, não vai mudar. A gente tem que cobrar os médicos, a gente tem que cobrar da gente a postura de observação, a gente tem que cobrar das autoridades ações que nos favoreçam, né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar, gente. É muito importante, e olha que tem muito assunto ainda para falar sobre a síndrome de Leigh. Gente, quanto mais a gente toca no assunto, mais vem outras coisas para falar. Mas, infelizmente, a gente vai precisar encerrar o programa. Que pena, porque eu tinha outras coisas ainda para falar, mas a gente tem uma programação aqui para seguir da Rádio Acapesp. Mas, Gilberto, a gente não parou por aqui, tá? Sim. Vamos programar aí para continuar no outro dia. Fazer vários outros programas com esse tema, porque a gente precisa levar esse assunto muito mais longe. Eu também faço parte da diretoria da ACEDEM, Associação dos Deficientes de Juiz do Matarazzo e Região. Né? A ACEDEM foi fundada pelo Padre Ticão, tem quase 30 anos, são 7 unidades da Zona Leste, e esse problema e voltado à pessoa com qualquer tipo de deficiência é importante estar falando constantemente. Sim, a gente vai voltar, eu também quero convidá-lo para a gente fazer uma matéria lá na ACEDEM, para que você possa conhecer também um pouco da ACEDEM e a gente falar também mais sobre esse tema. E a utilidade pública, a gente está levando esse assunto aí para as pessoas e quem sabe a gente também possa estar amenizando sofrimentos, que eu tenho certeza que muita gente que pode ter esse tipo de problema na família, ouvindo aqui o Gilberto, que acabou sendo um historiador dentro do assunto, para poder dar uma qualidade de vida melhor para a filha dele. Então, eu tenho certeza que ajudou muita gente. Muito obrigada, Gilberto. Eu que agradeço. A gente vai estar desenvolvendo também umas cartilhas para distribuir aí nos centros de formação dos médicos, neurologistas e pedagógicos. Eu estou escrevendo aí o meu segundo livro, e tem o blog, né, que é o luzesdeli.com.br, que as pessoas têm todas essas informações que eu passei aqui, não de cunho pessoal, mas acerca da doença, vocês podem encontrar muita informação útil lá, então entrem lá no luzesdeli.com.br, que vocês vão também ter bastante esclarecimento. Essas cartilhas são muito importantes, então, empresas, instituições, patrocinem essas cartilhas, e se quiser contratar o Gilberto para fazer uma palestra, porque é de grande importância, é utilidade pública de verdade, precisa levar para as universidades, para as escolas, enfim. Como faz, Gilberto, para te encontrar e levar para fazer uma palestra sobre esse assunto? Isso, eu vou deixar na descrição do vídeo lá no YouTube, a gente deixa o telefone de contato da assessora, aí a assessora vai dar todos os parâmetros necessários para a pessoa fazer a contratação da palestra, tá ok? Mandar um beijo para a Claudinha, Gilberto, irmão da Cláudia Souza, minha amiga querida, que é jornalista, minha amiga irmã, né, muitos anos aí nessa caminhada.
Um beijo, Claudinha, te amo. A gente vai finalizar aqui. Muito obrigada Obrigado, mais uma Nara, vez. Foi pelo excelente. espaço. Obrigado a todos vocês da audiência. E, pessoal, vamos para a luta, porque a gente vai conseguir muita coisa ainda para essas crianças. Continue com a programação da CAPESP e o programa Porta-Voz vai ficando por aqui, mas a CAPESP é sempre a sua porta-voz. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.